E aí, amigos? Hoje eu não vou perguntar se tá tudo bem, não, porque não tá, né? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. E hoje teve coisa que só acontece com a América mesmo, né? América, Botafogo de Ribeirão Preto e América pela primeira rodada do segundo turno do campeonato. O América é desesperado, jogando contra outro time desesperado, que é o Botafogo. E mais uma vez fomos derrotados assim, de forma bem sofrível, uma atuação bem abaixo do que a gente esperava, né? Bom, vamos começar falando de como é que o América entrou em campo. Até teve uma enquete lá no Resenha do Coelho. Inclusive, gente, só avisando, toda terça-feira, 8h30, tem Resenha do Coelho no YouTube. 8h30, comigo, Sérgio Souza, Felipe Minto no comando lá, e eu e o Adolfo Parenzi fazendo os comentários. Nós vamos falar mais do América, falar mais da situação do América. Hoje eu vou ficar exclusivamente por jogo, tá? Bom, o América entrou no 4-3-3, assim, para variar eu tô sendo repetitivo, mas o América comete os mesmos erros, então não tem como a gente falar uma coisa diferente, né? Um 4-3-3 manjado, já que a gente não consegue suplantar os adversários, mas tem que usar o 4-3-3, parece que é obrigatório. Eu acho que no estatuto do América deve ter mudado lá para jogar só pode jogar no 4-3-3. Bom, o América entrou em campo com Dalberson, com Mariano, Lucão, Ricardo Silva, que voltou ao time, e Paulinho, a novidade. Parece que nós contratamos um lateral esquerdo que veio machucado. A América é incrível essas contratações, mas vamos lá, depois a gente vai falar disso. O meio campo bem diferente, Cauã, Diniz, Elizari e o nosso Miguelito. O ataque, Stênio, William Bigode e Figueiredo. Bom, o jogo começou, a gente começou com todo é padrão do América. Ele começa o jogo até melhor que o adversário. O adversário, por incrível que pareça, América, os times ainda respeitam a América na Série B. Eles ficam atrás, mas na hora que vê que o time do América não consegue criar muito, eles começam a subir a marcação. Então, nós criamos até uma chance no início do jogo, foi aquela roubada de bola. Acho que do Elizardo, do Cauã, não me lembro agora, que ele roubaram a bola, tocou no Miguelito, foi para a área e o jogador fez falta nele. E assim, e foi uma falta, né, um lance perigoso. O William do Bigode bateu a falta para fora, bateu levou perigo. Eu falei, bom, o América jogou mais. Até eu me iludi com esse início, sabe? Falar, bom, o América jogou marcando o time. Mas depois, a gente não consegue criar, a gente não consegue jogar. A gente ficava com a bola no pé, mas não cria nada, não sai nada, é um vazio de ideias, o meio de campo, o ataque do América, que a gente não consegue entender o que se treina no América, né? E aí, os times percebem isso, o que faz? Adianta a marcação. E na hora que adianta a marcação, acabou o time do América. Porque aí a gente começa a fazer lançamentos direto. Lucão e Ricardo Silva fazendo lançamentos. É o mesmo filme. Todo filme eles adianta a marcação e a gente começa a perde o meio de campo. E perdendo o meio de campo, a gente fica sem saída para jogar. Aí começam os lançamentos e os times começam a chegar com perigo. A gente ficou até os 10 minutos, até os 15 minutos, com a bola no pé ali. Mas depois que o time deles começou a subir, dos 15 minutos em diante, a marcação, nós começamos a tomar pressão. Eles tiveram duas boas chances, assim, uma de cabeça que quase que foi gol, outra antes dela um pouquinho, teve um lance perigoso. Porque se o time avança a marcação, é muito fácil entrar na área do América. É muito fácil. Qualquer um que possa entrar na área do América e fazer gol. E uma dessas forçadas, isso foi nos 15 minutos, depois dos 15 minutos. E nesses 5 minutos de pressão deles, eles conseguiram fazer o gol, que foi aos 20 minutos com o Léo Gamalho. Uma jogada dessa vez pela esquerda. Aí só para contar, o cara deitou em cima do Mariano na lateral direita, esqueci o nome dele. E o Cafu também. O Cafu teve mais dificuldade com o Paulinho, mas também time sem cobertura, sem marcação, sem ninguém na sobra. Terrível, taticamente, como é armada taticamente a defesa também. Parece que nem é armada, fica cada um faz o seu e torcendo para dar certo, sabe? Bom, aí o Cafu, o Jonathan Cafu, né, o ponta deles lá, passou, fez um cruzamento, Ricardo Silva não subiu com o Léo Gamalho, ele
deixaram o Léo Gamalho cabecear dentro da pequena área, perto da pequena área, é fatal. O Dalberson fez a defesa, mas parece que a bola entrou um pouco, entrou mesmo, não deu para perceber muito, mas acho que a bola entrou sim. O Dalberson tentou, mas ali a cabeçada entre o pênalti e a pequena área. O cara cabeceia pro chão, o Dalberson tentou um milagre ali, mas já era. 1-0 para eles, mesmo com dúvidas no gol. Aí, o que aconteceu? 1-0, o time deles recuou, aí a gente consegue jogar mais um pouquinho, aí nós colocamos a bola no chão de novo, começamos a tocar, o América começa a circular a bola entre a área, começa a fazer tabela, triangulação, que eu não tinha visto no América, foi até um ponto positivo nessa tragédia de hoje, mas é poucos lampejos que a América tem, mas eu acho com intuição dos jogadores do que propriamente treinado, sabe? E aí a gente começou a fazer tabelas perto da área, começamos a chegar mais forte, e numa boa jogada de tabela do Elizari lá com o Willian do Bigode, o Willian do Bigode cruzou, a bola sobrou para o Stênio. O Stênio para mim foi uma das boas, um dos que se salvaram, assim, salvaram entre aspas, né? Fez um jogo decente, pelo menos, no América, apesar de um jogo de um time muito desorganizado, qualquer um se destaca, mas o Stênio deu a assistência para o gol, né? Tocou a bola, fez uma jogada rápida, inteligente para o Miguelito bateu de chapa no canto, a América empata o jogo, aí eu falei, opa, agora vamos ter uma reação, quem sabe a gente consegue virar. Bom, primeiro tempo, a partir daí desse gol, praticamente não teve muita coisa mais. O time deles volta a subir a marcação de novo, e quando volta a subir a marcação, é impressionante. O América, ao invés de, quando o time sobe a marcação, trazer um meia, né? Os dois volantes para perto dos zagueiros, para a gente ter uma saída mais qualificada, né? Não, e sobe todo mundo, a bola fica passando entre os três aqui de trás, ou Mariano, Ricardo Silva e Lucão. O Mariano tentando fazer aqueles lançamentos que nunca dão certo, né? O Lucão às vezes acerta, o Ricardo Silva raramente, mas é só bola esticada, sem qualquer preparação. Ao invés de chamar o Elizari, que o Elizari consegue abrir a jogada pro meio, sabe? O Elizari tem essa qualidade de correr com a bola, vindo de trás, ele tem essa facilidade de arrumar passes, arrumar jogadas. Mas não, o América não é treinado para isso. Subiu a marcação, é um Deus nos acuda. E mesmo quando você pega um meia e traz, você abre um espaço nas dele. Se vier alguém marcando em cima, você abre um espaço para alguém infiltrar na posição desse meia que voltou para sair com a bola com mais qualidade. Mas a gente não tem essa visão, a gente não treina isso. E começa chutão, e praticamente, cara, nada aconteceu. Aconteceu até que uma bola que foi lançada lá de trás deles, em cima do Léo Gamalho, sozinho novamente, que o Dalberson saiu bem esquisito lá, mas graças a Deus não deu falta, mas ia ser um lance perigoso se o juiz não tivesse dado um perigo de gol lá qualquer dentro da área do América. E o primeiro tempo foi isso, o América ele tem lampejos de bom futebol, mas depois a gente se perde no meio do jogo. Se o time muda taticamente a forma de jogar, a gente não consegue sair dela. Nós parecemos que não temos uma orientação tática, não tem ninguém vendo o jogo, das mudanças que o jogo oferece dentro do primeiro tempo, por exemplo. A gente joga sempre do mesmo jeito, a gente não consegue ter uma variação tática, alguma coisa desse tipo. E aí, terminou 1-1, voltamos para vamos ter um intervalo 1-1, eu pensei, não, mas deve vir alguma alteração, alguma forma diferente de jogar, inverter o Miguelito, né? O Miguelito mais na ponta, trazer alguém para o Figueiredo no meio, fazer alguma coisa do Stênio para a ponta esquerda. Não. Voltamos da mesma forma, voltamos jogando com os mesmos erros, só que o time deles agora foi para cima. Sem qualidade, o time deles bem fraco, o time do Botafogo. Não é à toa que tomou de 5, né? A gente tomou 5 e conseguiu vencer o América hoje, é impressionante. Mas o time deles volta para o segundo tempo, marcando mais em cima, e aí é o nosso desespero. É chutão, aquelas ligações diretas que nunca dão certo.
O time desse também não consegue chegar muito próximo da área do América. Eles deram uma cabeçada perigosa lá, quase do meio da lua, o Dalberson intranquilo e também sem confiança, né, de pegar a bola firme. O Matheus Mendes nem no banco estava hoje. Também assim, não acho que está fazendo tanta falta assim não. E aí o América não conseguia jogar, nem o Botafogo também conseguia fazer grandes coisas. A primeira bola que a gente consegue levantar, fazer alguma coisa interessante foi aos 15 minutos, quando o Stênio, o Stênio estava cercado de jogadores lá, porque o América é assim, ele era o 4-3-3 mesmo, o cara tá na ponta aqui, tem no meio e outro aqui, ninguém vai, o cara pega a bola na ponta, não tem um filho de Deus para chegar lá perto dele, para fazer aquela triangulação, dar opção de passe. O Stênio conta 2, ele conseguiu driblar os dois de forma até bem interessante, faz um belo cruzamento para trás. O Willian Bigode, ele errou a bola, só que o jogador dele chegou afoito e fez o pênalti. Para mim foi pênalti, bem marcado, custou ser marcado até, né? E foi bem marcado, mas aí o Willian Bigode na cobrança. O Willian Bigode na cobrança bateu da mesma forma que ele bateu no jogo passado contra o Atlético Paranaense. E o goleiro pegou do mesmo jeito. Só que dessa vez não deu rebote para ele. Deu rebote, né? O Stênio tentou tirar de cabeça lá, mas não fez gol e teve escanteio para a América. No lance seguinte, pênalti para eles. Pênalti para eles, eu não remostrou, eu fiquei tão chateado que eu nem vi se ao repeteco, mas o time que perde um pênalti da forma nós perdemos, tá jogando mal, você tem uma chance, tem que matar. Não matamos, demos chuva pro azar, sofremos o pênalti. Só que o Léo Gamalho bateu como um centroavante, goleador faz. O Léo Gamalho chegou tem 4 dias lá no time do Botafogo. 4 dias, fez 2 gols. Ele tem mais gols do que um centroavante que nós contratamos aí, que tem 1 gol na carreira. Nesse jogo ele já superou, já dobrou o nosso atacante que nós contratamos. Que eu até esqueci o nome do rapaz. Que veio o Arthur aí, que fez 1 gol, mas o Arthur, depois nós vamos falar dele também, que ele entrou. Então o Léo Gamalho resolveu pro Botafogo. Eles têm um goleiro confiável e tem um centroavante que faz gol. Quem é do América? Né? Mas aí o América, com tudo, era 30 minutos do segundo tempo, a América não tinha feito uma substituição, não estava jogando absolutamente nada. Aí, para nossa alegria, entrou o Arthur e o Tite Ortiz, que deveria ter entrado antes, bem antes, para a América ter tabela, mas aí ele tirou. O Stênio, que era nosso melhor atacante, o Figueiredo não estava fazendo absolutamente nada, ele me tira o Stênio, que era o único atacante que estava... Era ele contra o resto, porque os nossos 2 atacantes não davam opção, não criavam nada, não faziam nada. Bigode, péssimo, além do pênalti jogado, muito mal. O Stênio, ele tira o Stênio não gostou dos pistões, e com razão, ele não tem que gostar mesmo, porque ele era o único que estava jogando do ataque, assim, do meio de campo à frente, ele era o único que estava tentando fazer alguma coisa. Todo jogo tem sido isso até, tá? A gente pega um pouco no pé do Stênio, porque ele tenta. Pelo menos ele tenta alguma coisa diferente. O resto, meu amigo, é só aquele toquinho para trás, aí jogando toquinho. O Stênio é o único agudo que a gente tem mesmo, que vai para cima do adversário, num contra 1. Substitui o Stênio de forma equivocada, na minha opinião. Traz o Arthur para o meio, tirou o Bigode, né? Aí o Miguelito foi para a direita, no final do jogo, né? Com o Miguelito morto já, que ele tem que ir no meio, ele tem que recompor toda hora. Aí ele vai para a direita. E mesmo indo um pouquinho para a direita, ele consegue criar jogadas, ele consegue fazer alguma coisa diferente, sabe? Mesmo já cansado. Mas aí a vaca é tipo o Bré, a gente começou a dar chutão de novo para frente. O time não consegue criar, o time não consegue armar, o time não tem confiança para tocar passes no meio de campo, nem confiança, não se tem esquema tático para tocar passes no meio de campo. E daí para frente foi só sofrimento. Aí começou a empilhar atacante na frente, entrou o Ebert lá, entrou um outro atacante lá do América, o David Lopes também, que aí quando entra David Lopes e Facundo Labandeira. Entrou David Lopes e Facundo Labandeira para fechar o caixão, né? Que aí não tem como a gente fazer muita coisa mais. Bom,
América derrotado, estamos junto com o Lanterna, o ex-Lanterna, né, que ganhou da gente. Tinha 5 jogos que não ganhava, a gente foi lá ajudar eles a vencer. Estamos, provavelmente entraremos na zona de rebaixamento nessa rodada, muito só se tiver um milagre para a gente não entrar na zona de rebaixamento. E, assim, a situação, agora, igual eu falei, na resenha do Coelho a gente vai colocar mais a situação da América de estrutural, que eu acho que a gente tem um problema estrutural de diretoria, diretor técnico e técnico, mas hoje eu vou ficar no ambiente do jogo. Vamos lá, terça-feira, 8h30, a gente está lá no resenha do Coelho, tá? Mas eu vou ficar basicamente no jogo hoje, tá? O 4-3-3 é uma coisa que eu não consigo entender. Eu vou continuar falando, vou ficar pregando no deserto aqui, mas não tem como. A gente precisa de hoje nós fomos para a 11ª derrota na Série B, tomamos 28 gols na Série B. 28 gols em 20 jogos. É impressionante isso. Chega a ser desesperador, para falar a verdade, né? Então o América, mais uma vez, presa, assim, ele se perde no jogo. A gente tem um esquema que não funciona, o 4-3-3, a gente insiste em jogar esses 3 atacantes. Nossos 3 atacantes, nós não temos atacantes de qualidade, nós temos até meio de campos que podem, assim, ser razoáveis. A gente tem que, nesse momento que a gente está com problemas, não sei a condição técnica, física do Tito Ortiz, mas ele tinha que ter entrado jogando com o Miguelito na direita. E agora, antes eu achava que o Figueiredo tinha que ser o outro atacante, mas eu prefiro ter o Stênio, que o Stênio é mais agudo, mais rápido, mais agressivo no 1 contra 1, mais rápido, né? E a gente não consegue ter uma saída de bola com qualidade com 3 jogadores no meio de campo e com o ataque estático que nós temos. Qualquer time que avança a marcação, a gente perde. Todo jogo é isso. Não é possível, como estão vendo. Parece que é uma coisa para a gente... uma tortura psicológica que fazem com a torcida, porque todo mundo vê isso, toda a gente vai no estádio, todo mundo comenta. Por que não joga com 4 no meio de campo para proteger essa defesa? Por que não põe o Miguelito jogando na direita perto do gol? Quando ele teve uma chance perto, do gol. Uma chance só. Gol. Por que esse cara tem que ficar no meio, na ponta esquerda? Por que não pode ficar como segundo atacante, num 4-4-2? É uma lógica que eu não consigo entender. O trabalho do Henderson é péssimo, é horroroso, é ridículo. Além dos resultados serem ruins, taticamente o time é ridículo, horroroso, muito pior do que o William Batista, mas assim, 10 mil vezes pior. O time não tem a saída, pelo menos antes, o time tinha um jeito, a gente sabia como é que o time jogava e tinha uma qualidade para o jogo. Mas hoje a gente não tem nada, absolutamente. A gente não consegue defender, nem consegue atacar. É impressionante. E não sei como é que vai estar, eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois do jogo, então não sei o que vem por aí, né? De decisão de diretoria, não sei. Mas o trabalho é pífio. A organização da América é muito ruim. O nosso sistema, as nossas contratações, a gente contratou atacante, jogou com Stênio, Bigode e Figueiredo, que eram os atacantes que estavam antes. Então, a gente viu que nossas contratações foram péssimas de novo, né? E não mudamos a forma de jogar, de forma alguma. Condição para ser treinador do América é jogar no 4-3-3. Se mudar esse esquema, provavelmente ele é demitido. Porque não tem condição, tá no estatuto lá que tem que ser 4-3-3. Galera, desculpa o vídeo um pouco longo de novo, mas o América hoje passou dos limites. Hoje, aquela situação dos pênaltis são coisas que só acontecem com a América. Beleza? Um abraço, galera. Até o próximo jogo, que é América e Remo. Jogo duríssimo e a gente tem que ganhar de qualquer jeito dentro de casa. Estaremos lá, encontraremos. Bom, um abraço, galera.